César, tu consegue gravar aqui também? Tu acha que consegue? Tá gravando? Pronto, show. E tá funcionando? Tem como, sei lá, conferir se tá funcionando? Acho é ótimo, dá uma credibilidade grande. Tá. Pelo que eu vi na entrada da professora Mércia, ela não conseguiu fazer a chamada, não foi? Então, por favor, coloquem no chat o nome de vocês, o nome completo, para eu poder anotar a chamada, a presença, né? E se alguém tiver com algum problema de áudio ou não estiver conseguindo me ver, levanta a mão, se manifesta, manda no WhatsApp, faz alguma coisa, por favor. Mas eu acho que está tudo bem, que vocês estão colocando o nome, né, aqui do lado. Pois bem. Thales, coloca o nome aqui na chamada. Nome completo na chamada, para servir de presença, tá bom? Ercílio e Thales, que chegaram depois. Deixa eu mandar no WhatsApp esse recado também. Quem for entrando, coloquem o nome completo. Show. Pois, pessoal, vamos começar com a parte de economia monetária. É uma parte que eu gosto bem, particularmente. E também que tem gente entrando ainda. Colocar o nome no chat para servir de presença. É uma parte que eu gosto bastante de economia monetária, porque é algo que está no nosso dia a dia, né? A moeda, os termos de troca. E agora fica um pouco mais claro de onde veio o dinheiro, quais são as características necessárias para algum produto, algo ser considerado um meio de troca. Então, eu vou apresentar aqui os slides da própria professora Mércia, que eu acho que vocês já estão bem adaptados, né, aos slides dela. Deixa eu pegar aqui. Alguém não está vendo o slide? Tá bom. Bem, como a professora Mércia estava dizendo, eu sou a estagiária docente dela. Meu nome é Camila, eu sou a estagiária docente e orientanda do doutorado da professora Mércia. Estou no grupo do WhatsApp de vocês, então se vocês quiserem conversar comigo, podem mandar mensagem, não tem problema. Eu acho que eu já dei aula nessa turma, salvo engano. Então, quem tiver dúvida, quem quiser falar alguma coisa, se sentir constrangido de perguntar agora na aula, pode mandar pelo WhatsApp, pode mandar aqui no chat, que eu dou uma olhada. Eu estou com 2 telas, então eu consigo acompanhar o chat e a aula. E pode interromper durante a aula, não me importo. Então, você pode levantar a mão, ou escrever, ou mesmo interromper, certo? Qualquer dúvida, problema, qualquer inquietude, vocês podem falar na hora. Mas deixa eu conversar com vocês um pouquinho sobre o mercado monetário, antes de efetivamente começar a aula, do que é o mercado monetário, né? A origem da moeda, as funções da moeda, a oferta da moeda. Quando a professora Mércia fala que vai ficar um pouco fora da ordem, é que o assunto anterior de vocês... Estou dando uma aula aqui. Vocês estão vendo a economia aberta, né? Então, na economia aberta, vocês têm as políticas monetárias,
alteração ali da oferta e demanda da moeda. Então, talvez inverta a ordem, porque realmente o usual é começar, terminar a economia aberta para começar o mercado monetário. Mas não são coisas independentes, vocês conseguem entender o mercado monetário sem terminar a economia aberta, vai ser tranquilo. Aí vamos conversar um pouco sobre o que é a moeda, né? Então, o que vocês entendem por moeda? Alguém se arrisca a responder? Moeda, acho que tem gente entrando até agora. Moeda pode ser até uma pergunta fácil, alguém pode cair assim num pensamento um pouco leviano de dizer moeda é dinheiro. Isso, Everton, é mais correto dizer, é uma forma de pagamento, é um meio de pagamento. Podem dizer assim, moeda é riqueza, mas isso é um engano. Moeda não necessariamente foi sempre dinheiro e não é riqueza. Moeda tem a ver com a liquidez. Ou seja, o que é a liquidez? É a capacidade de pagamento, é aquela que você consegue trocá-la por qualquer bem. Porque ele tem, a moeda, né, ele tem esse caráter abstrato de entender que é essa unidade de conta, unidade de pagamento, feito o Everton falou. E o lado concreto, que é você consegue pegar a moeda, você consegue fazer transações utilizando a moeda. Então, não é tão fácil entender a moeda, é uma coisa que eu gosto de explicar, porque a moeda, ela envolve todo um pacto social, ela envolve toda um acordo, sabe, da sociedade, por isso que a moeda é uma coisa exclusiva daquela sociedade, sociedades diferentes desenvolveram moedas diferentes, porque envolve todo o pacto social daquela sociedade. O dinheiro, para a gente entender agora como chegou nesse nosso dinheiro de hoje, a gente tem que voltar lá para a época da economia de trocas, que vocês devem ter estudado isso até no ensino médio, né? Que era o escambo, a economia de trocas. Imagine, nós aqui, a gente está num feudo, numa sociedade antiga. Para a gente conseguir fazer o comércio, né, conseguir comercializar, conseguir trocar bens e serviços, a gente tem que encontrar um parceiro comercial, a gente tem que ter a dupla coincidência, aquele parceiro comercial deve querer o meu bem e eu tenho que querer o bem dele em troca, e a gente tem que conseguir estabelecer uma barganha. Então, lá na época do escambo, da economia de trocas, é complicado, porque imagine que eu tenho milho e eu quero um cabrito. Não necessariamente a pessoa que tem esse cabrito, ela vai querer receber meu milho, entende? Ela talvez queira espelho, ou queira tecido. Então, eu tenho que pegar esse milho, trocar com alguém que tem tecido, para trocar esse tecido com alguém que tem espelho, para trocar esse espelho pelo cabrito. Existe um custo de transação aqui nessa troca, né? Até eu conseguir achar alguém que queira a minha moeda, o meu milho, até alguém que queira o meu produto e que eu queira o produto dele. Existe esse custo. Fora que, se essa pessoa tiver, não sei, em João Pessoa, a pessoa que tem o cabrito está em João Pessoa, e eu que tenho o milho estou em Recife, como é que a gente consegue fazer esse escambo? Como é que consegue estabelecer uma barganha? Vocês entendem? Na época da economia de trocas, era muito dispendioso. Era muito dispendioso você encontrar um parceiro, você ter uma coincidência do que aquele parceiro tem, é o que você quer. Era muito dispendioso você conseguir estabelecer barganha, às vezes levar aquele seu meio de pagamento. Então, a sociedade, de forma como que foi se organizando, ela foi se sofisticando as relações de troca.
Você já deve até ter percebido em alguns filmes, não sei se vocês gostam de filmes assim, que está nessa época mais medieval, época de troca, que as cidades elas se organizavam em feiras. Essas feiras foi o primeiro momento que a sociedade tentou organizar ali, satisfazer uma relação social, uma coisa mais sofisticada. Porque pelo menos eu não teria que estar de casa em casa oferecendo meu milho. Pelo menos eu estaria numa feira, onde as pessoas querem comprar e vender. Já tinha uma relação social ali, mas ainda assim tinha o problema de que eu tinha que achar alguém que quisesse a minha mercadoria e tal. Mas vocês entendem como a gente está caminhando, que a gente está caminhando para uma sofisticação das relações sociais. A gente está criando meios de troca, meios de pagamento, a sociedade tenta diminuir os custos daquela transação. É mais ou menos nesse sentido que vai surgir a moeda. A gente vai ver com calma como é que surgiu, mas o primeiro passo é entender o quanto é difícil ter uma economia de troca sem um bem único para estabelecer a negociação. Assim, isso é a introdução da aula, para vocês entenderem a historinha por trás da moeda. Se ficar alguma dúvida, já pergunta. Agora, efetivamente, a gente começa a entender, tintim por tintim, o mercado monetário. Porque o mercado monetário é isso. Ele é a sofisticação das relações sociais. Ele faz parte, a moeda, ela faz parte de um pacto social. Então, vamos lá. Quais as características necessárias para um bem ser considerado moeda? Por que eu tenho meu milho? Mércia tem o cabrito. O que ele vai definir qual que é a moeda comum? O que vai definir qual bem vai ser aquela moeda? Quais são as características necessárias para esse bem ser considerado moeda? Primeiro, um bem ele tem que ser útil para que seja aceito por todos, certo? Por exemplo, eu posso ter uma caneta sem carga. Uma caneta sem carga, um pente sem dente, é um bem útil? Não é. Então, ele não vai ser aceito para ninguém, para estabelecer troca. Mas, ao mesmo tempo, não podia ter uma procura não monetária. Ele tem que ser inútil. Então, para um bem ser moeda, ele tem que ser útil, mas tem que ser inútil. É uma contradição, né? Mas deixa eu explicar melhor. O que quer dizer ele ser inútil? Ele estar fora da cesta de consumo, porque imagina que seja que a gente tenha acordado aqui na nossa vila que a moeda vai ser o milho. Então, eu tenho milho na minha cesta de consumo. Porém, por ele ter uma utilidade na cesta de consumo, por a gente usar para fazer cuscuz, para comer, para dar de ração, enfim. Se ele for, ao mesmo tempo, um bem de consumo e uma moeda, o que vai acontecer? As pessoas vão deixar de consumir o milho para usar como moeda. Então, dessa forma, ele tem que também ser inútil. Para não causar uma queda na utilidade daquele bem. Porque, senão, se ele fizer parte da nossa cesta do consumo, a gente vai deixar de consumir para usar como meio de troca. Entende? Ficou claro esse conceito? Alguém ficou com alguma dúvida? Porque realmente é uma contradição dizer que é um bem que tem que ser útil e ao mesmo tempo inútil. Beleza. Os bens de luxo, como a professora Mércia coloca aqui no parágrafo seguinte, eles vieram para ajudar a resolver esse problema. O valor dele não é degradado pelo seu consumo não monetário. Por exemplo, conchas, pérolas, etc., são bens que eu não vou depreciar, né, em teoria. Eu tenho uma barra de ouro,
eu não vou consumir aquela barra de ouro, no sentido de comer aquela barra de ouro. Eu posso fazer brincos, eu posso fazer colares, mas aí continua sendo ouro. Mas aí qual que vai ser o problema de usar a barra de ouro? Ele não vai fazer parte das outras características interessantes para uma moeda. Então, a primeira verdade assim que vocês têm que entender da moeda é que ela surgiu para reduzir os custos de transação e os custos de espera, surgiu para reduzir os custos na economia de escambo, e ela é um bem que não pode ser um bem, ela é um bem que não pode ter um consumo não monetário, certo? Vixe, minha câmera está travando também. Será que minha internet vai ficar ruim? Se vocês tiverem problema, eu vou desligar aqui a câmera. Se vocês tiverem problema com áudio, avisa. Eu vou desligar para ver se a internet melhora. Pois bem, então, o que é o dinheiro e por que ele é importante? Sem o dinheiro, o comércio ele existe escambo, a troca de um bem por serviço por outro. Lembra daquilo que eu falei no início da aula? Sem o dinheiro, eu teria que achar alguém que queira... Se eu quero um bode, um cabrito, e a pessoa do cabrito quer um espelho, eu tenho que achar alguém que troque milho por espelho, ou milho por pano, pano por espelho para o bode. Então, toda essa transação, ela exige essa dupla coincidência de desejo. Então, é improvável que uma pessoa diretamente tenha um bem e a outra deseje, que a outra deseje. É impossível disso acontecer? Não é. Mas é uma transação dispendiosa. É uma transação que quer dizer que gasta tempo para procurar a pessoa para comercializar aquele bem. E é uma busca desnecessária. Entende? É isso que esse slide agora está falando. É um custo, uma busca desnecessária, uma coisa que não... Com o desenvolvimento, a sofisticação das relações, esse custo vai cada vez mais reduzindo. Então, o dinheiro, eles são aceitos porque representam direito à base de bens de um serviço no futuro. Eles não têm valor intrínseco, eles são aceitos universalmente. O que é não ter valor intrínseco? Não ter valor intrínseco é não ter valor por si só. Por exemplo, se eu pego uma nota de R$2 e eu vou oferecer para a professora Mércia, essa nota de R$2, ela não tem valor intrínseco naquele papel moeda que está ali sendo usado. Ela não tem um valor por si só. Ela tem o valor por lei. Ela tem o cunho forçado. Então, por que eu falei lá no início que envolve um pacto social? Porque eles têm que ser aceitos universalmente naquela sociedade. Entende? Eles não têm um valor por si só. Eles têm que ser aceitos universalmente pelo pacto que aquela sociedade teve para diminuir os custos do comércio. Então, definição das moedas. Moedas são ativos normalmente usados numa determinada economia para comprar bens e serviços. A grande característica da moeda é a liquidez máxima. O que é liquidez máxima? Se converte em outros bens de forma imediata. Inclusive, por lei, nenhum estabelecimento comercial pode recusar receber dinheiro. Quando digo dinheiro, tanto no papel moeda como moeda, metal. Se qualquer estabelecimento comercial recusar a receber o papel moeda ou a moeda, dizer, não aceito moeda aqui, isso é crime previsto por lei.
pois ela tem liquidez imediata. É diferente de uma casa. É por isso que a professora Mércia, ela colocou ali no slide que riqueza é diferente de moeda. Porque você ter riqueza é o conjunto de todos os seus bens. Se você tem um apartamento, se você tem um carro, se você tem obras de arte, joias, isso tudo é sua riqueza. É diferente da moeda, porque a moeda, ela tem liquidez máxima. Ela pode ser trocada a qualquer momento. E ela tem o curso forçado. O que é o curso forçado? É valor por lei, certo? É um valor definido por lei. Eu tinha até anotado aqui, deixa eu ver se eu acho. Mas a professora Mércia vai entrar agora. Professora? Eu vou continuar. Oi, Pode continuar. Tá. Então, como eu estava falando com vocês, né, ela tem o valor, o curso forçado, ela é aceita por força de lei. Aí eu trouxe até como curiosidade para a gente que a nossa lei do real é uma lei de 1933, que ela define a moeda, define algumas características, ou seja, essa moeda, ela tem a aceita por força de lei, ela não tem um valor por si próprio. Aí, como a gente estava conversando no início da aula, que a moeda tem algumas características que são desejáveis. Por que não é... Tá certo, professora. Por que não utilizamos hoje, até agora, o sal, o ouro, as conchas, as pedras preciosas? Porque ela tem características necessárias, que são a divisibilidade, durabilidade, aceitabilidade geral, ter reduzido a procura não monetária, manter o valor e ser prática de movimentar. Cláudio. Oi, Cláudio. As moedas com cunho curso forçado... César, eu acho que a pergunta é para a Mércia, né? Consegui corrigir as questões 7 e 8. Mas, Cláudio... Desculpa, Camila, te interromper. As questões não relacionadas à aula da Camila agora, eu vejo com vocês quando eu estiver na condução da aula, tá bom? Pode responder a pergunta do César, do Cláudio. Cláudio, as moedas de curso forçado, elas têm valor por força de lei. Aí tem um grande bafafá, um remoinho com as criptomoedas, que algumas não têm valor de lei, elas não são moedas que estão dentro da legislação. Mas as moedas de curso forçado, sim, elas têm valor de lei. O dólar, o euro, o nosso real, todas elas vão ter a sua respectiva lei de implementação. A daqui do real é a lei de 1933. Eu não sei a das outras. Ficou claro? Beleza. Mas aí vamos entender essas características da moeda uma por uma. O que é a questão da divisibilidade? Lá na nossa economia de escambo, que eu comecei falando no início da aula, lembra que eu disse que tinha um milho e eu queria trocar pelo carneiro? Vamos supor que o carneiro, a quantidade que eu tenha do milho para comprar o carneiro seja mais do que o necessário. Eu vou precisar repartir esse milho, dividir esse milho para poder comprar o carneiro de uma maneira justa, que os dois comerciantes, né, as duas pessoas ali, fiquem satisfeitas com os termos de troca. Essa moeda, ela não é muito legal, por exemplo, a gente andar com uma barra de ouro, porque eu imagino que ninguém ande com um torno mecânico, uma coisa para poder dividir o ouro e satisfazer aquele termo de troca, entende? Então, tem que ter uma moeda que tenha certa divisibilidade. Tem que ser uma moeda com durabilidade. O que quer dizer essa durabilidade?
Se for uma coisa, um objeto que seja perecível, tal qual o milho, eu vou carregar o meu milho até a próxima feira, e nessa feira eu troco o meu milho pelo carneiro. A pessoa que está com esse milho agora, ela já está com o valor depreciado do milho, porque ele não tem a durabilidade. É necessário que haja a durabilidade. Esse terceiro ponto de aceitabilidade geral é exatamente aquilo que a gente conversou do pacto social, que não adianta eu começar, eu informar agora para todo mundo que a moeda a partir de agora vai ser grão de milho. Por quê? A sociedade tem que estar envolvida nessa decisão para aceitar aquela moeda como a moeda da sociedade. Hoje a gente tem a força da lei, que ela diz, o real é a moeda aceita. Mas voltando lá no nosso desenvolvimento da nossa economia de escambo, a gente tinha que ter uma moeda que fosse aceita por todo mundo naquela região. Ter reduzido a procura não monetária. Aquilo que a gente conversou, que não faz sentido uma moeda fazer parte da nossa cesta de consumo, porque a gente vai consumir e usar como meio de troca, então tem que ser uma coisa que não tenha uma procura não monetária no sentido de não seja usada para produção de algo, para consumo próprio, entende? Ela tem que manter o valor, isso tem a ver até com a durabilidade, uma moeda ela tem que conseguir manter o valor e ser prática de movimentar. Aí, de novo, lá em alguns slides anteriores, que a gente falou, que usavam conchas, pérolas, ouro, não é prático movimentar. Imagine se fosse conchas, pedras e ouro até hoje no centro da cidade de uma pessoa. Não ia ser uma coisa prática, certo? Não teria uma divisibilidade fácil. Não, às vezes não tem aceitabilidade geral, porque se tem uma quantidade de bens de luxo, né, assim, para trocar, qual que vai ser o mais valioso? Então, a moeda, ela tem que ter essas 6 características, são características da moeda. Minha gente, deixa eu dar uma pausa rapidinho, porque eu vou pegar água. Um segundo. Aí, professora Messi, se você quiser responder a questão 7, quer? É porque eu me preparei para 10h30 e minha garrafa ficou vazia. Tudo bem, querida. Vá. E, como eu falei, eu respondo quando a fala for minha. Pode ir tranquila. Como eu coloquei aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, que seja agora da fala da Camila, certo? Vocês vão colocando aqui, que eu vou moderando, anotando. Se ela não vê alguma pergunta, eu vou organizando aqui. Para quem chegou depois, foi bom. Depois, quase 3 anos sem nada presencial, né? Foi tranquilo, mas a universidade não tem estrutura nenhuma, e isso me lembra muito como foi sempre. Então, eu estar num laboratório de informática e ter que sair de lá, porque lá não tem como você usar a internet, é surreal. Então, essa parte foi desagradável, mas a apresentação foi ótima. O Matheus, que era o concluinte, fez um excelente trabalho. Pode seguir, Camila. Eu estava só reclamando. Mas é absurdo mesmo não ter a... E nem tem tanta gente usando, né, a rede. Eu acho que está vazio. Que coisa. Sim, Everton, a gente se vê no próximo semestre mesmo. Mas vamos, querida, continue. Mas... Sim. Então, vamos analisar agora a evolução da moeda. A gente conversou sobre isso, né, agora mais formalmente. A primeira moeda foi a moeda mercadoria,
E são esses produtos, né, de uma espécie para outra espécie que tenha N problemas nessa transação, inclusive aquelas três necessidades lá da economia de escambo, de achar alguém que queira trocar, na verdade, achar alguém, conseguir estabelecer uma barganha. Então, a moeda mercadoria, que era o açúcar, o trigo, a moeda papel, que são certificados bancários com lastro normalmente em ouro. O que quer dizer com lastro em ouro? As moedas lastreadas são umas moedas com um valor, certo? Um valor intrínseco lastreado com a garantia em ouro, vamos dizer assim. A padronização também entra? Padronização é Eurico de quê? Não entendi. Tipo, quando passou do escambo para os metais, aí, tipo, tinha vários tipos de metais, aí eu vi em fundamentos que tinha que ter uma padronização, tipo, nas trocas de moeda. Tipo, deixar as moedas mais padronizadas para facilitar as trocas. Eu não sei se isso entra também aqui. Não, entra exatamente quando a gente conversou com a sofisticação das relações sociais, que à medida do tempo, né, a população, o pessoal ali daquela aldeia, daquela comunidade, ele foi se sofisticando para conseguir reduzir os custos de transação. Então, essa foi uma forma da sofisticação. Não foi assim, do nada apareceu o papel moeda. As coisas foram se sofisticando. Então, essa padronização também faz parte, também está ali no andamento da nossa moeda até hoje, chegar na moeda, da nossa moeda criptomoeda. Mas foi bem lembrado, Eurico. Fez parte ali dessa sofisticação das relações sociais. E, então, aí a moeda papel, ela é lastreada, ela tem uma garantia, normalmente em ouro. O papel moeda, diferente, ela não é lastreada a nenhum metal, ela não tem um valor intrínseco. É a nossa moeda de curso forçado. A gente pode dizer que essa sofisticação pode acabar com a moeda, o papel? Everton, é porque isso entra no achismo, né? Entra na futurologia. Não sou capaz de responder isso. Eu sei que cada vez mais a gente está usando menos papel, né? Hoje em dia, com o Pix, por exemplo, quase ninguém sai com o papel, o real, né? As notas. Mas se vai acabar com a moeda papel, não sei. Até porque tem muito lugar que ainda não tem essa tecnologia. Por exemplo, tem muito interior, pelo menos aqui de Pernambuco, que não tem internet, não tem ligação de internet, a internet via rádio. Então, essas pessoas usam muito papel, não tem nem conta em banco. As negociações, elas são feitas ali realmente ainda no papel moeda. O que para a gente, para a nossa realidade, é algo que realmente está reduzindo muito. Tem algumas realidades que são muito dependentes ainda do papel moeda, que se anda com aquele bololô de papel na carteira. Então, creio que é difícil acabar o papel moeda, mas é futurologia. Mas legal a pergunta, Everton, obrigada. O papel moeda, né, a moeda fiduciária sem qualquer lastro, moeda fiduciária, de novo, é aquela moeda que não tem nenhuma garantia, não é lastreada no metal, não tem o valor intrínseco, é a nossa moeda de curso forçado. A moeda escritural, que são os valores depositados atualmente nos bancos, e a moeda eletrônica, que é o último grau, assim, da sofisticação que a gente tem hoje, é a nossa moeda eletrônica, que, inclusive, tem aplicativos que já dão moeda eletrônica por jogar, eu acho que o Quai, né, vocês jovens devem estar mais a par aí dos aplicativos que tem moeda, o Quai tem moeda, enfim, tem os bitcoins. Essas moedas, eu lembro que alguém perguntou se todas as moedas têm força de lei. Essas moedas, elas
não têm força de lei, elas não têm uma legislação para elas. Então, voltando, que a gente abordou qual a diferença de riqueza, qual a diferença de riqueza, se moeda é ter riqueza, que não, porque a moeda ela tem essa liquidez máxima, é a facilidade de transformar um ativo em dinheiro. Se vocês estiverem ouvindo algum barulho de fundo, principalmente um ronco, a minha cachorra que está aqui atrás. E eu já tentei aqui cutucar ela várias vezes, mas ela não acorda. Então, se vocês estiverem ouvindo o ronco, é um oferecimento minha cachorra. Então, com toda essa historinha, né, que a gente abordou aqui no início, lá da economia do escambo, da sofisticação das relações pessoais, até que o Eurico trouxe a padronização dos metais e tal, tudo isso teve de acontecer, e tudo isso é através de um pacto social, uma sofisticação dos meios de troca, para a moeda conseguir ter as suas funções, as suas características e as suas funções. As características foram aquelas 6. Eu acho que ficou claro, né? Se alguém tiver alguma dúvida, eu posso voltar lá no slide das características. Salvo engano, a professora Mércia, ela disponibiliza os slides, né? Então, qualquer coisa, depois se tiver dúvida estudando, pode mandar pergunta. Mas a moeda ela tem as 6 características principais e as 4 funções. Quais são as 4 funções? Ela é intermediária de troca, ela é uma unidade de conta, ela é uma reserva de valor e ela reduz o tempo das transações. O que é ser uma intermediária de troca? Ela facilita a compra e a venda das mercadorias. Ou seja, tudo é aceito como pagamento. De novo, lembra que eu comentei com vocês que, por lei, o mercado que for não pode recusar o papel moeda, porque ela tem, a função dela é essa, ela é o intermediário de troca. Essa função de unidade de conta é bem interessante, porque é óbvio, é uma função óbvia, e por ser óbvia, ela é bem legal, que ela facilita as relações contratuais de compra e venda. Por quê? Imagine se fosse as pedras preciosas, os bens de luxo. Como é que eu vou saber que 2 conchas valem uma pérola? Sei lá, 100 gramas de ouro vale 1.000 conchas? Então, a moeda ela também é medida de valor, porque ela tem como comparar aquele valor relativo dos bens e serviços. Como ela tem um valor por lei, né, um valor de curso forçado, eu não posso dar ali na cantina do CCSA uma nota de R$10 e a moça da cantina falar para mim, não, essa nota aqui para mim vale R$2. Não. Ela tem a medida de valor daquela nota. Ela consegue comparar os valores relativos dos bens e serviços. Ela é mais esse facilitador. A moeda, ela também tem reserva de valor, é função de reserva de valor, de maneira que temos que guardar a riqueza para um uso posterior. Ah, Camila, mas igual está todo mundo falando aí que a inflação está comendo no centro. Eu tenho minha quantidade de reserva de valor ali de moeda, está guardadinho, mas aquela moeda não está valendo a mesma coisa. Então, como é que ela tem reserva de valor? Uma coisa é a reserva de valor e outra coisa é a sua capacidade de poder de compra. Nós temos o poder de compra reduzido pela inflação, mas a reserva de valor, aquela moeda, ela continua com aquele valor. Entende?
E a função, a quarta e última função, não menos importante, é reduzir o tempo das transações. Exatamente por conta dessa liquidez máxima e por ser amplamente aceito. Alguma dúvida aqui em funções da moeda? Pois vamos seguir. Aí, nós vamos voltar para esse slide daqui, ó, para exemplificar os tipos de moeda, certo? Moeda mercadoria é algo que é utilizado como moeda, mas tem funções alternativas não monetárias, como ouro, prata, cigarro, sal. A gente já entendeu também por que não é interessante a gente ter uma característica não monetária àquela moeda, né? Porque gera uma queda na utilidade. Gera, se você deixa de consumir aquilo, aquilo não vai fazer mais parte da sua cesta de consumo, porque você vai estar usando para realizar troca. Então, essa moeda mercadoria, ela tem o seu valor intrínseco, porque o gado, ele tem o valor intrínseco ao gado, o pano, ao valor intrínseco do pano, mas não é interessante utilizá-las. A nossa moeda de curso forçado, que é a moeda aceita por lei. Ela é uma moeda sem valor intrínseco, usado por decreto governamental, por exemplo, o real, e o nosso decreto que rege é o de 1933. Não tem outra utilidade, como cheque, notas, títulos. Inclusive, estudando para essa aula, eu fui ler sobre a nossa moeda real, e eu não sabia, vou dividir com vocês uma outra curiosidade, que essa parte, algo utilizado como moeda e que não tem outra utilidade. Vocês sabiam que não ter outra utilidade, aqui no Brasil, inclusive, é crime, se você pegar, por exemplo, uma nota de R$1, e que muita gente já deve ter pego aquela nota com alguma passagem bíblica, nota de R$100 com foi Deus que me deu, uma coisa assim. Isso, escrever numa nota, fazer aviãozinho, fazer qualquer coisa, é crime. É crime contra o patrimônio público, é um crime federal, porque aquela nota, ela não tem outra utilidade, a não ser monetária. Até aqui, ficou alguma dúvida? Até aqui a gente andou com o surgimento da moeda, né, toda aquela história do escambo. Andamos com as características desejáveis da moeda, as funções da moeda, com os tipos de moeda. Tem alguma dúvida até agora? Podemos seguir o assunto? Pois vamos seguir. Vamos agora para base monetária. Deixa eu ver aqui se eu esqueci de falar alguma coisa. Não. Certo. Então, vamos passar para a segunda parte da aula, que é a questão da base monetária. A gente vai olhar agora o que é a base monetária, o que é o Banco Central, como atua o Banco Central. Então, vamos entrar em base monetária. O que é a base monetária? A base monetária é o suprimento de dinheiro do país. São as moedas, as reservas bancárias em poder das entidades financeiras ou depositados no Banco Central. Aqui no slide está, em resumo, a base monetária são as moedas em circulação. São as notas de dinheiro emitidas pelo governo e que se encontram com as pessoas, no caixa das empresas ou na reserva dos bancos. Os depósitos bancários disponíveis para saque imediato por parte do público são também considerados moeda, a moeda escritural. Então, a nossa base monetária é o suprimento do dinheiro do país. Beleza?
E o que é a oferta de moeda? A oferta de moeda é a quantidade de moeda disponível na economia. É o quanto de moeda a gente tem para transacionar. Aí vocês podem me perguntar, eu vou até adiantar o assunto dizendo isso, mas vocês podem perguntar, Camila, quem é que oferta moeda? O Santander, o Banco do Brasil, a Caixa, ele pode emitir moeda? Não, não pode. O único banco capaz de emitir moeda através da Casa da Moeda é a autarquia chamada Banco Central, que é o banco dos bancos. Ele emite a moeda através da Casa da Moeda. Então, Banco Central e bancos comerciais. Existe essa diferença. Os slides estão divididos aqui um pouquinho com o Banco Central, mas existe essa diferença, é legal vocês saberem, entre Banco Central e Banco Comercial. Por exemplo, ninguém abre conta em Banco Central. Ninguém aqui tem agência e conta em um Banco Central. Por quê? Porque ele não está lidando com o público, com nem pessoa física, nem pessoa jurídica. O Banco Central, ele tem a missão da distribuição, de assegurar o poder de compra da moeda e de tratar com os outros bancos, não com o público. É o banco dos bancos. A oferta monetária na economia é a soma dos valores dos ativos considerados moedas. Conforme se considere alguns ativos como moeda ou não, há vários possíveis totais de oferta monetária. Ah, Camila, então a oferta monetária é essa moeda que eu estou aqui no bolso, esse papel, conjunto dos papéis, moedas que nós estamos aqui no bolso? Não. Porque, como alguém falou, o Everton falou, essa sofisticação pode até acabar com o papel moeda, então não é só o papel moeda, certo? A oferta monetária são os ativos das moedas. É a soma dos valores ativos considerados como moeda. Aí o estoque total de moedas circulando da economia tem diferentes maneiras de contar, que realmente não é essa sigla M1, M2, M3, M4. Não é... Eu fiquei algum tempo lendo e tentando entender o que seria o M, mas é realmente M1, M2, M3 e M4. Que cada estoque, cada fórmula de conta dessas aqui do lado é a soma dos teus antecessores. Por exemplo, o M2 é o M1 mais alguma coisinha. O M3 é o M1 mais o M2 mais alguma coisinha. O M4 é o M1, M2, M3 mais alguma coisa. Eles vão se somando, certo? O estoque de moeda tem diferentes formas de contar, e essas formas, M1, M2, M3 e M4, eles somam com as outras. O que é o tipo de moeda M1? É a forma mais familiar de moeda que conhecemos. São as moedas notas, os depósitos. É o papel moeda em poder de público, mais os depósitos à vista. Certo? E o que é o M2? O M2, feito eu falei, é o M1 mais os depósitos especiais remunerados, mais os CDBs e CDI, incluindo também os títulos que não estão em poder de bancos e de fundos de investimento. O que é o M3, da mesma forma? É a soma do M1, M2, aqui está só o M2, porque o M2 já é a soma do M1. Então, o M3 é a soma dos antecessores, mais as cotas de fundo de renda fixa e os títulos públicos de alta liquidez. E M4 é a soma dos seus antecessores, mais os demais títulos públicos em poder do banco e de fundos de investimento, além de alguns títulos privados, como letras hipotecárias e letras de câmbio. Eu tirei da tela da aula.
Camila, deixa eu te interromper um pouquinho. Eu acho que vai terminar a gravação em 10 minutos. Viu? Exato. Faço o quê? Quer voltar lá para aquele link? Porque aqui vai entrar em outro assunto, né? Demanda. Não estou vendo. Você prefere enviar um outro link ou a gente voltar para lá? O que é que fica mais confortável para você? Eu vou encerrar o assunto do monetário? Não, Então, mulher, falando na plataforma, você prefere enviar um outro link do Meet ou que a gente volte para lá? Então, mas eu encerro o assunto todo hoje de monetária mesmo? Ou você quer retornar? Sim. Não, Pronto. não, encerro. Então, eu vou enviar outro link, eu já vou colocar ele aqui. Tá bom. Peraí. Ótimo. Porque eles não perdem mais tempo comigo tentando aprender aquele outro. Certo. Aquela plataforma é melhor, mas é um custo de entrada, né, quando você não conhece. Pois é, eu não usei, não. É porque aparece tudo lá, Camila, o slide, a câmera, o chat. É aqui falando no YouTube, né? Fica bem legal mesmo. Eu gosto. Pronto, o outro link tá aí. Vou mandar no WhatsApp também, pessoal. A gente já pode ir para lá? Já. Enquanto você abre o slide, eu vou dando um aviso para os meninos, tá bom? E eu perdi a chamada do outro link. Que eu fechei a tela. Nossa. Coloquem, por favor, o nome de novo no chat, pessoal. Mila, enquanto você abre o slide, eu vou dando um aviso para os meninos, tá bom? Bom. Pessoal, seguindo o nosso cronograma, eu vou fazer uma revisão amanhã com vocês. Aí, hoje ainda eu vou ver o horário que eu vou fazer isso, porque, a depender do horário, se ficar conveniente para vocês, vocês podem entrar, certo? Na hora da revisão. Mas, de todo modo, eu vou fazer ela como um link que eu vou disponibilizar, como eu tenho feito com as aulas. É isso. Professora, com licença. A frequência botar o nome no chat, né? Não tinha visto. É para colocar, Isso. né? Tudo bem. Isso. Messi, o quarto texto. Mas vocês são desagradáveis. Sabe focar. Foco aqui, menino. Mando hoje ainda, mas muito provavelmente o quarto texto vai ficar para a semana das finais. Ah, mas se eu for para a final, bom, do ponto de vista de probabilidade, com os textos, é muito pouco provável que alguém termine indo para a final. Mas se for para a final, a gente tem uma semana. Então, muito provavelmente, o quarto texto vai para a semana das finais, certo? Por quê? Porque senão vocês vão ficar com uma sobreposição de tarefas. E César, não sei se ele já entrou. As questões 7 e 8, querido, eu ainda não respondi, porque eu só vou responder quando terminar o prazo de envio, certo? Eu respondo por áudio e mando no grupo, e de todo modo, à noite, eu respondo também. Pode seguir, Camila. Desculpa, interromper aí. César, tu tá lembrado de gravar ainda? Que tu tava gravando, né, a primeira parte? Pronto. Não para, então, né? É contínuo, tá certo. Obrigada. Pois, então, a gente estava falando das diferentes formas de cálculo, né? Do M1, M2, M3, M4. Esses meios de pagamento, né? Que são a quantidade de moeda. Vocês estão me ouvindo direito? Não sei se eu destravei o áudio. Tá dando para ouvir, Camila. Tá sim.
Esses meios de pagamento, né, são a quantidade de moeda que o poder público, que estão em poder do público, eles... Eu achei aqui uma divisão, enquanto eu estava estudando também, que o meio de pagamento, esse M1, certo? Eles são considerados o meio de pagamento restrito, que são os depósitos à vista em papel moeda que está em poder de público, e o que está no poder do público. O M2, o M2 e o M3, eles são os meios de pagamento ampliado, que são os meios de pagamento M1 acrescidos os depósitos especiais remunerados, títulos das instituições bancárias e depósitos de poupança. Eu estou interrompendo porque às vezes estou entrando atrasado. Eu tenho que voltar para... O M4, o último, ele também é considerado como poupança financeira, que é o M3 acrescido dos títulos públicos com liquidez alta. Aí vamos entrando no final da aula. Aqui a gente ainda vai falar sobre o Banco Central. E a gente vai falar das demandas, por que as pessoas demandam moeda, ainda vai falar sobre o Banco Central e alguma política do Banco Central, e encerramos a parte de política monetária, de economia monetária. Até aqui, alguém quer fazer alguma dúvida, alguma pergunta? Tem alguma apreensão? Podemos entrar em demanda? Pois bem. Eu só queria dizer que essa tua garrafa é muito engraçada quando sai água, mas pode continuar. Eu estava tentando não me desconcentrar. Pois bem, por que as pessoas demandam moeda? De toda aquela historinha que a gente contou do início da nossa economia do escambo, a gente já conseguiu entender os motivos que foi necessário o surgimento da moeda, né? Que a moeda acabou, que nos desenvolvimentos, na sofisticação dos meios de pagamento, a moeda acabou surgindo. E por que as pessoas demandam essa moeda, então? São 3 motivos principais: o motivo transacional, precaucional e especulativo. Os nomes, eles dão até a ideia, né? Não é aquele nome diferente que a gente tem que estar decorando, não. O motivo transacional, as pessoas demandam moeda, como meio de pagamento, por conta daquela liquidez instantânea, que a gente já conversou. Ela tem a ver com as nossas transações corrente, ela não depende da taxa de juros, motivo transacional é exatamente para a gente conseguir realizar as nossas transações no mercado. O motivo precaucional. A liquidez da moeda, ela permite satisfazer necessidades inesperadas. Por exemplo, se acontecer de um cachorro meu ficar doente, a moeda, eu tenho esse motivo precaucional que eu consigo ter liquidez para pagar um tratamento naquele momento. Eu não vou precisar vender um carro, vender um apartamento, uma coisa para conseguir pagar um tratamento. Ela, com a liquidez imediata, né, a liquidez máxima, ela satisfaz as necessidades inesperadas. Ela também não depende da taxa de juros, esse motivo precaucional. E o motivo especulativo é quando a moeda funciona como reserva de valor. A demanda por moeda, ela pode ser para também reservar o valor, você está guardando. Uma das características não era que ela tem reserva de valor, a gente pode continuar, a gente pode guardar essa moeda, então esse é o motivo especulativo da moeda. Aí, onde está a moeda?
as moedas, elas estão nas mãos dos indivíduos. Quando eu falo moeda, novamente, não é a moeda como alguém comentou, já esqueci o nome da pessoa, acho que foi Eurico, comentou papel moeda. Mas a moeda ela pode estar nas mãos dos indivíduos, em outros países, entidades legais e ilegais, ilegais e criminais, na mão das empresas para realizar transações. Aí a gente já até conversou um pouquinho sobre o Banco Central, na diferença do Banco Central para os bancos comerciais. O Banco Central, ele é o banco dos bancos. Ele supervisiona o sistema bancário e regula a quantidade de moedas na economia. Se vocês entrarem no site do Banco Central, vocês vão ver lá que a visão institucional dele é assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda e o sistema financeiro sólido e eficiente. Ou seja, o Banco Central, ele não está interagindo ali diretamente com o indivíduo. Como eu disse, ninguém vai abrir conta no Banco Central. Ele vai assegurar o poder de compra da moeda e o sistema financeiro sólido e eficiente. Ele supervisiona o sistema bancário, ele regula a quantidade de moeda. Você pode interagir como indivíduo com o Banco Central, sim, através de reclamação, de denúncias ao Banco Central sobre práticas abusivas dos outros bancos. Ele é o banco dos bancos. E o Banco Central, ele faz a política monetária através dessas cinco formas, ferramentas, da emissão de papel moeda, da alteração nos depósitos compulsórios, da compra e venda de títulos da dívida pública, da manipulação da taxa de redesconto, da regulamentação geral sobre créditos e taxas de juros. A gente vai abordar um por um desses instrumentos da política monetária. Por isso que a professora Mércia, no início da aula, disse que talvez ficasse trocado a ordem, porque aqui a gente vai entender sobre os instrumentos da política monetária, que foi assunto da aula da economia aberta, a política monetária, eu acho que você se lembra. Mas se não se lembra, eu creio que vai ter aula de revisão, né? Então, vamos lá. No Brasil, as taxas de juros interbancárias, a Selic e o CDI, ele faz o papel dessa taxa de redesconto, que é o instrumento mais utilizado pelo Banco Central para realizar a política monetária. Eu vou ter que colocar no mudo quando eu for beber água, porque eu não vou conseguir mais levar a sério. Aconselho. A taxa de juros interbancária é aquela taxa pela qual os bancos emprestam dinheiros entre si. Calma que vai ficar mais claro. Então, a gente conversou já sobre isso aqui rapidinho, o slide está formalizando. Qual que é a função primária do Banco Central? Regulamentar os bancos privados para assegurar que as leis estejam sendo cumpridas com o intuito de promover práticas bancárias mais seguras. Como eu conversei com vocês, vocês podem interagir, eu digo, a sociedade civil pode interagir com o Banco Central. Abrindo conta no banco? Não. Nós usamos o Banco Central para fazer denúncias, para reclamações contra os outros bancos, porque é ele que vai regulamentar os bancos privados. Ele empresta recurso a outro banco quando é estritamente necessário. Quando é estritamente necessário? Vamos supor que agora o Itaú vai decretar falência. Imagine o quão danoso isso seria para a economia como um todo. Não só pela perda da mão de obra, mas todo o sistema monetário ele poderia ser influenciado como um banco grande desse, perdendo o seu poder de mercado ali.
Então, o Banco Central ele pode emprestar recursos a outro banco quando estritamente necessário para a manutenção da ordem bancária do sistema financeiro. E ele controla a oferta de moeda na economia através da política monetária. A gente vai entender como nos próximos slides. Aqui. Que os instrumentos da política monetária não são esses 5, agora a gente vai entender um por um. O primeiro instrumento da política monetária, a emissão de moeda. Vocês estão se formando economistas, eu acho que essa cadeira é aí dos períodos iniciais. Mas, infelizmente, no decorrer da carreira de vocês, vocês devem ouvir a pergunta, por que não imprime dinheiro? Por que não distribui dinheiro? Não é só distribuir dinheiro? Como que a gente não pensou nisso, na verdade? O Banco Central, ele pode emitir moeda através da Casa da Moeda, mas ele não pode emitir moeda de maneira arbitrária, porque geraria um custo inflacionário. As coisas inflacionariam o preço dos bens e nós perderíamos poder de compra. Então, não é assim tão simples. Vocês aprenderam lá em economia aberta o custo para a sociedade, que é uma emissão de moedas assim de maneira arbitrária. A nossa perda de poder de compra é uma delas. Mas a emissão de moeda é uma forma de realizar a política monetária realizada dentro da Casa da Moeda, que é pertencente ao Banco Central. A taxa de reserva compulsória. O que é a taxa de reserva compulsória? Cada banco, eu acho que agora a taxa de reserva compulsória é 17% dos ativos que estão no banco, mas não estou certa. A taxa de reserva compulsória é aquela taxa que compulsoriamente o banco tem que deixar retida, ela não pode emprestar todo o dinheiro. Por exemplo, imagine que eu tenho conta no Banco do Brasil. E o Banco do Brasil decide emprestar 100%. Eu sou a única correntista do Banco do Brasil, vamos facilitar nosso modelo dessa maneira. E o Banco do Brasil, ele decide emprestar todo o meu dinheiro. E aí? E se eu quiser aquele dinheiro naquele momento? E se tiver algum problema entre as transações? Não seria muito eficaz. Então, o Banco Central, ele estabelece uma taxa de reserva compulsória que o banco, ele obrigatoriamente tem que deixar retido, que é para dar uma segurança, inclusive, aos seus correntistas. Isso também é válido para os bancos virtuais. Eu lembro que eu tive um problema para abrir conta da Nubank por falta de confiabilidade no Nubank. Mas eu sei que eu tenho um dinheiro garantido, que até tal quantidade, o Nubank ele tem um dinheiro garantido. E parte desse dinheiro é, inclusive, mantido pelas taxas de reserva compulsória. Eu tenho essa garantia pela taxa de reserva compulsória. Quem estabelece a taxa de reserva compulsória é o Banco Central. O que isso tem a ver com a política monetária? Se eu reduzo essa taxa de reserva compulsória, quer dizer que o banco ele vai poder emprestar mais dinheiro. Ele emprestar mais dinheiro, ele quer dizer que vai colocar mais dinheiro em circulação, vai aumentar a oferta da moeda. Creio eu, salvo engano, que hoje em dia a taxa de reserva compulsória é 17% dos ativos do banco, tem que estar compulsoriamente ali no seguro, vamos colocar assim, tem que estar ali reservado. Tem aqui, ó. O percentual da reserva é definido pelo Banco Central e é diferente dependendo do tipo de depósito. O recurso à vista, a alíquota do depósito compulsório é 21%. Recursos a prazo, esse percentual sobe para 31%. Pronto, então faz sentido que hoje seja 17%, porque esses dados são para janeiro de 2020, então os depósitos compulsórios
está aí por 17%. Aí o Banco Central ele pode realizar política monetária através da compra e venda de títulos. Minha voz está falhando. Como é que isso acontece? O Banco Central ele pode comprar e vender títulos no mercado. O Maria Eduarda, eu vi teu comentário agora, eu já ouvi bastante. Deve ser o negócio do Nubank, né? Ou da pergunta dos economistas. Mas quem não ouviu, vai ouvir. Por que não só imprime dinheiro? Que a gente não pensou antes. Mas vamos lá. O Banco Central, ele faz operações de mercado aberto. Você pode comprar títulos do governo, como, por exemplo, os títulos de tesouro direto. Você vai estar ali financiando, como que diz, financiando a dívida pública. E a compra desse título, você está tirando o dinheiro do mercado e colocando no banco. O contrário também é válido. Quando o Banco Central, ele compra títulos, ele está injetando dinheiro no mercado. Dessa forma, ele consegue fazer a política monetária. Ok? Agora a gente entra na taxa de redesconto, que eu acho que é a... Deixa eu voltar lá. É a penúltima forma de política monetária. A taxa de redesconto é a taxa que o Banco Central cobra aos outros bancos pelos empréstimos tomados no Banco Central. Para aumentar a moeda, o Banco Central diminui a taxa de redesconto. E para diminuir a oferta de moeda, o Banco Central aumenta a taxa de redesconto. Ou seja, é a taxa que o Banco Central, ela vai cobrar aos outros bancos. Por exemplo, o Itaú vai pegar o empréstimo no Banco Central. Se aquela taxa de redesconto é uma taxa alta, se é uma taxa alta, a oferta de moeda, do retorno da moeda vai ser menor. De forma que o Banco Central, diminuindo a taxa de redesconto, ele aumenta a oferta de moeda. É um sentido inverso. Porque quando naquela transação de pagar de volta, se a taxa estiver alta, a oferta de moeda vai ser menor. Ficou claro? César, a taxa de reserva seria a melhor medida de emissão de moeda? Qual taxa de reserva? Reserva compulsória? Não sei responder. Não sei responder. Se você puder, só um instantinho, Camila, reformular a pergunta, viu, César? Eu não entendi sua pergunta. Eu acho que a gente conversou lá no início da taxa de reserva compulsória. Então, se ele deixar a taxa de reserva compulsória baixa, ele está perguntando, essa taxa baixa é a melhor medida para emissão de moeda? Ou é melhor o banco imprimir mais moeda, por exemplo? Não foi isso, César? Isso, seria mais imprimir. No caso, dentre aquelas 6 tipos de política monetária, qual seria a mais eficiente? Eu não sei responder. Você quer que eu intervenha, Camila? Por favor. A taxa de reserva compulsória, César, é um instrumento que o banco usa para aumentar ou reduzir a oferta de moeda, certo? A quantidade de moeda na economia. Então, como eu falei para vocês quando eu estava falando de política, se alguém deposita R$1.000 e a taxa de reserva compulsória é 20%, só vai ter R$800. Se a taxa de reserva compulsória for, sei lá, 50%, só vai ter R$500, certo?
Então, isso é o Banco Central aumentando ou reduzindo, né, enxugando liquidez ou ampliando a liquidez da economia. Quando você fala que seria a melhor medida para a emissão de moeda é outra coisa, certo? Aumentar ou reduzir a oferta de moeda é tornar disponível ou não a moeda já emitida. Emissão é uma outra coisa, certo? Então, como é que eu acho que a gente poderia até reformular a sua pergunta? Se a taxa de reserva compulsória seria a melhor maneira de, talvez, controlar a quantidade de moeda na economia. Foi essa a sua intenção? Porque emissão é outra coisa, certo? Eu posso deixar um monte de papel aqui e deixar esse papel mais ou menos disponível. O que foi emitido foi a quantidade de papel. Agora, quanto eu distribuo por aí ou quanto eu deixo guardado é uma outra questão. A emissão é fixa, feita, como a Camila bem esclareceu, pelo Banco Central por meio da Casa da Moeda. Pronto, Camila, pode seguir. Obrigada, professora. O César colocou, achei que fosse a mesma coisa que imprimir, só que de outra forma, porque os dois têm a mesma função, a de controlar a oferta da moeda. Mas ficou claro, né, César, que a taxa de redesconto ele está lidando com o dinheiro que já existe. A impressão vai ser um novo dinheiro, é uma injeção de outra maneira. E por A emissão é uma forma, uma possibilidade. Entre as diversas possibilidades, sejam elas viáveis ou não, o governo pode emitir moeda aí. Só que o custo de oportunidade disso, para a economia, é diferente do governo aumentar ou reduzir a disponibilidade de uma moeda já emitida, certo? São coisas diferentes. Opções diferentes com custos de oportunidade diferentes. Pode falar. Mas foi muito interessante, César. Obrigada a pergunta. Bem legal. Até eu vou ler mais sobre isso, inclusive, gostei. Enfim, a gente conversou sobre a taxa de redesconto. Aí, existem dois problemas ao controlar a oferta de moeda. O que é? Primeiro, que o Banco Central ele não tem controle sobre a quantidade que o indivíduo decide manter na forma dos depósitos. Ou seja, não é fixo quanto que eu vou querer deixar ali depositado no meu banco, quanto que eu vou querer deixar em casa. Cada indivíduo ele vai agir de acordo com a preferência por liquidez dele, ou de acordo com as preferências dele. O Banco Central ele não tem essa informação. Então, ele não controla a quantidade que o indivíduo decide manter no banco, como também não controla a quantidade de moeda que os bancos decidem emprestar. Então, ele consegue ali fazer política monetária através daquelas 6 formas. Mas ele não tem controle dessas duas variáveis exógenas, que é o quanto eu vou querer, eu como indivíduo, né, vou querer poupar, e o quanto o banco privado vai querer ofertar de empréstimo, vai querer emprestar. E o que é, agora a gente vai entrar em como que os bancos criam moeda, o multiplicador da oferta bancária. Quando alguém ele deposita um dinheiro no banco, o referido banco ele pode aumentar o seu saldo da pessoa na sequência emprestando dinheiro. É um conceito bem abstrato de se entender, que é o seguinte: vamos supor que eu vou ali no Banco Itaú e deposito R$100 no Banco Itaú, certo? A esses R$100 eu vou pagar lá na frente 110, não sei, enfim. E a Mércia vai lá no Banco Itaú e vai pegar os meus mesmos R$100 e vai usar para as coisas dela, vai depositar em outro banco e vai cobrar os juros em cima desse mesmo dinheiro. Esse dinheiro que vai depositar no banco vai aumentar o saldo da pessoa e, na sequência, emprestar com outra pessoa, é o multiplicador da oferta bancária, da oferta monetária. O tomador do empréstimo, no caso Mércia, ele pode pegar outro empréstimo, depositar em outro banco, depositar no mesmo banco, de forma que o seu saldo bancário ele também vai aumentar. Entende? O total do saldo dos depósitos bancários ele é um múltiplo dessa base monetária,
que vai... Eu coloquei o meu dinheiro num banco, esse banco emprestou o dinheiro para uma terceira pessoa, essa terceira pessoa, ela pode colocar no mesmo banco, em outro banco, ou gastar. Isso vai ser o multiplicador da oferta monetária. É um conceito, assim, um pouco abstrato de se entender. Inclusive, ele é um múltiplo, né, daquela base monetária que a gente conversou no início, mas a ideia é essa. Vocês conseguem entender a ideia do que é o multiplicador da oferta monetária? Porque, caso tenha ficado alguma dúvida, eu vou pedir até a intervenção, se tiver ficado alguma dúvida, a intervenção da professora Mércia, para ela explicar de uma forma mais Vamos, meu povo. Respondam aí se entenderam, se não entenderam. Nem fez barulho a garrafa agora, ela ficou com medo. Vai dando meio-dia, esse menino come que é uma coisa, Camila. Eles vão ficando com fome. Os bichinhos. Feito menino ruim, sabe? Mas, repete, por favor. Messa, será que você pode abordar esse assunto? Porque eu acho que eu tenho uma insegurança com ele. Tá bom. Eu vou voltar. A questão do multiplicador da base monetária, é isso? Isso. Pronto, vamos lá. Criação de moeda, num conceito bem amplo, que é criar moeda, ela acontece de duas formas, certo? De uma forma direta, que é pelo Banco Central, e uma forma indireta, que é pelos bancos comerciais. Então, de uma maneira bem ampla, a gente pode dizer que Banco Central cria moeda e bancos comerciais também criam moeda, certo? Então, vamos imaginar o seguinte. Eu tenho R$100. Aí eu pego esses R$100 e entrego para a Camila. A Camila vai pegar esses R$100 e depositar no Banco do Brasil. Quanto é que a Camila tem disponível? Os R$100. Mas o Banco do Brasil vai emprestar o dinheiro para o César. O Banco do Brasil tem R$100 da Camila para emprestar para o César? Não. Por causa do compulsório. Se o compulsório for de 50%, a Camila depositou R$100 no Banco do Brasil, o César pegou quanto desse dinheiro emprestado? R$50. Certo? Porque isso é uma forma de criar moeda. Porque Camila, quando quiser os R$100 dela, ela tem o direito de ir sacar no Banco do Brasil. Mas César também tem esses 50 agora, certo? Então, o Banco do Brasil, ele criou moeda. A partir do momento que ele fez com que os R$100 da Camila estivessem disponíveis para que o César pegasse. Vamos supor que o César deve dinheiro para... Deixa eu ver para quem. Para a Eduarda. Então, César deve dinheiro para a Eduarda. Aí ele foi lá, devia R$50 para a Eduarda. Foi lá e pagou o dinheiro para a Eduarda. Eduarda tem conta na Caixa. Isso ficaria melhor se eu pudesse escrever. Imagina os bonequinhos. Tem um bonequinho, sou eu. Outro bonequinho, a Camila. Um outro bonequinho, o César, entrou 4 bonequinhos, a Eduarda. A Eduarda pegou os R$50 que o César pagou a ela e depositou na Caixa. Quanto a Caixa tem para emprestar, por exemplo, para o João? A Eduarda deixou R$50 na Caixa. Quanto a Caixa tem disponível para emprestar para o João? Me digam aí. Se o compulsório é de 50%. Se vocês não responderem, a gente vai ficar aqui até 3 horas da tarde. R$25. Então, vamos lá. Essa caneta é a Camila. Camila pegou, eu paguei R$100 a Camila. Camila depositou no Banco do Brasil. Essa garrafa de álcool 70 é o César. O César pegou os R$50 e pagou a Eduarda. Deixa eu ver. Esse brinco é a Eduarda. A Eduarda depositou o dinheiro na Caixa. Essa pomada para alergia
é o João. A Caixa, o João foi na Caixa, pegou 25%, porque os outros 25% a Caixa fez o quê? Deixou junto ao Banco Central. Então, preste atenção. Os R$ 100 iniciais que eu paguei para a Camila, no fim das contas, agora existe dinheiro disponível para várias outras pessoas. Então, os instrumentos de política monetária, a partir do momento que faz com que tenham mais ou menos recurso disponível na economia, faz com que várias pessoas tenham acesso a um recurso financeiro, certo? Isso, de maneira indireta, é criar moeda. Então, vamos voltar, porque eu falei logo no começo. O Banco Central, ele cria moeda de maneira indireta, mas também existe uma maneira de maneira direta, desculpem. Mas também existe uma maneira indireta de criar moeda que é feita por meio dos bancos comerciais. Essa possibilidade de criar moeda, ela é maior ou menor, a depender da taxa de reserva compulsória ser maior ou menor. Para fechar a minha fala, por que é tão ruim se surgir uma notícia aí, minha gente, olha, os bancos vão quebrar tudinho amanhã de manhã. Vocês têm que ir buscar o dinheiro de vocês. Aí fila em todos os bancos. Por que isso, dado esse sistema que eu acabei de narrar para vocês, vai colapsar o sistema financeiro, mesmo se for uma fake news? Por que dá muito errado? Se Camila for buscar os 100 dela, no mesmo momento, César for buscar o dinheiro que vai pagar. Não, quem vai buscar os 50 é Eduarda, né? Já me confundi. Eduarda vai buscar os 50 e João. De uma maneira mais específica, César, porque aqui está sem confiança, a maioria das várias pessoas já não tem confiança. Porque dá ruim objetivamente. Por que dá ruim de verdade? Dos R$ 100 de Camila, o banco está com os R$ 100 inteiro para entregar a ela? Exato. Por que o banco não tem dinheiro para pagar todo mundo, Gustavo? Porque efetivamente ele não tem. Vamos, não, vocês não vão almoçar, não. Aqui ninguém solta a mão de ninguém, todo mundo com fome. Porque dos 100 de Camila, só R$ 50 tem lá efetivamente. Se a Camila for a única correntista, deu ruim, não é? Se a Camila for a última correntista, deu ruim. Por que isso não acontece na prática? Porque eu vou no Banco do Brasil, deposito 50. Aí César vai lá e saca 50. Mas aí outra pessoa que tem dinheiro no Banco do Brasil vai depositando, outro vai sacando. Não vai todo mundo sacar ao mesmo tempo. Se for todo mundo sacar ao mesmo tempo, o banco quebra de verdade. Mesmo que seja mentira, que não vai ter nada, que não está acontecendo nada. Ele não tem o recurso. Quando está ficando complicado, sei lá, tem um caixa eletrônico, né? Só tem R$ 2 ali dentro do caixa eletrônico. Aí, como a Camila falou, os bancos podem pedir dinheiro emprestado ao Banco Central para resolver esse fluxo de caixa de um dia para outro e podem pedir emprestado aos outros bancos também. Qual é a taxa? O CDI. Se eu não me engano, foi o Felipe que me fez essa pergunta antes. Deixa eu ver aqui a tua pergunta, Eurico. É assim, a questão do tempo, eu pensei que era o tempo da fila, que eu vou dizer, essa regra nunca pegou, porque eu espero muito mais, fico fazendo confusão com o pessoal que está na frente, na trás. Essa questão é o seguinte, se você for sacar mais de R$ 10.000, você tem que avisar. Você não pode chegar no banco e dizer, me dá R$ 10 aí, porque quando é meu, o dinheiro é meu, fazer barraco. Não adianta, certo? O banco ele tem que ter uma margem de quanto recurso vai ser retirado daquele dia. CDI é Certificado de Depósito Interbancário, certo? Por sigla. O que é o CDI? De uma maneira muito prática, é a taxa de juros que os bancos usam para fazer empréstimos entre si. Então, a Caixa quer um dinheiro emprestado com o Bradesco. O que é que ele paga? O CDI. O CDI é um pouquinho mais baixo do que a Selic, porque a Selic é o norte da taxa, né? É entre bancos comerciais, exatamente. Quando os bancos comerciais vão atrás do Banco Central, é o
a taxa de redesconto que a gente está falando, ok? Vocês entenderam? César, que tinha pedido para repetir. Os demais, entenderam? Entenderam o quê? Como os bancos comerciais criam moeda. Os bancos comerciais, eles criam moeda de maneira indireta, a partir do momento que, emprestando recurso, eles conseguem fazer com que o recurso inicialmente injetado consiga fluir na economia por meio de outras pessoas. Isso aquece. Porque, no fim das contas, só com R$100 que era meu, Camila pegou em dinheiro, César pegou em dinheiro, Eduarda pegou em dinheiro, João pegou em dinheiro, e aí tu só avança um pouquinho, Camila, quando você colocou o multiplicador. Esses R$100 iniciais, eles rodam quantas vezes? Tem uma maneira de fazer essa continha, certo? Que é o cálculo do multiplicador bancário. Como faz o cálculo? Vocês vão aprender na disciplina de macro, mas é exatamente esse cálculo aí, ó. 1 sobre o total da reserva. É o número de vezes que esse dinheiro vai girando, girando, girando até se acabar. Porque se João for botar no banco, os R$25 do João só vai ter R$12,50 para uma outra pessoa pegar. Então, a gente já viu que já vai correndo, né? Já vai acontecendo. Viu o nome corrida, eu vou dizendo que já vai correndo. Vai, Camila, assume. Não, mas aí agora acabou mesmo. Essa Pronto. corrida bancária, eu acho que a senhora quis dizer se todo mundo quiser sacar o dinheiro, esse é o problema que o dinheiro não vai estar existindo, né? Ele não está efetivamente lá, certo? Aí se vai todo mundo. Então, se surge a notícia que o banco vai quebrar, se as pessoas acreditarem nisso e for lá, mesmo que a notícia inicial seja falsa, no fim ele corre o risco de quebrar de verdade. Tá bom? Entenderam, povo? 22, 2013, até... Porque tem que gritar, Camila. Eu não disse que é feito menino. Perguntar, vocês entenderam? Eles ficam. Medo. O povo do César, tá vendo? As pessoas têm medo de você. Ah, não, menina. Está falando que tem medo do sistema financeiro. Ah, claro. Sim. O que é a pessoa ter má fama, né? No caso, Hoje só foi a última aula, meninos. Então, pessoal, só, professora, rapidinho, só para recapitular, desculpa. A gente, hoje agora, nessa parte de macro, a gente viu, então, lá do início, como que surgiram, né, as moedas, as necessidades das moedas, medo de alguma fake news derrubar tudo. A gente vive nessa angústia, assim. Mas a gente viu o surgimento, né, das moedas, as características desejáveis da moeda, as funções da moeda, a gente viu o que é liquidez, a evolução, o que é base monetária, o estoque da moeda, aquele M1, M2, M3, M4. A gente também viu a motivação da demanda, aquelas 3 motivações: precaução, especulação e transacional. Aí, por fim, vimos as funções primárias do Banco Central, a taxa de reserva compulsória e as operações, como é que o Banco Central consegue fazer política monetária. Ficou tudo encaixadinho na cabeça de vocês? Responda a tua pergunta já, Aparecida. Respondam logo a pergunta da Camila. Sim, tá bom. Eles estão falando a verdade, senão eu constranjo eles. Aparecida, a aula da noite, ela, teoricamente, é a repetição dessa de agora, a não ser que os meninos da noite estejam aqui, só são 2. Então, à noite, pode ser que seja revisão. Como a aula é às 7, a gente consegue esticar um pouquinho, a depender de vocês terem disponibilidade e conseguir esticar. Mas hoje à noite a gente resolve essa parte, certo? Vou mandar as 2 questões referente a esse assunto que a Camila passou para vocês agora. Já até separei as questões aqui. Vocês têm até a sexta-feira, ao meio-dia, para entregar. Mais alguma coisa, Camila? Pessoal, quem não colocou o nome aqui no chat para fazer a chamada, por favor, coloque. Mesmo que tenha colocado no primeiro chat, porque a estagiária não anotou. E a estagiária eu estou anotando agora. Então, quem não colocou o nome, por favor, coloque aqui do lado para fazer a chamada, tá? Professora, obrigada pela oportunidade de ministrar essa aula. Você ter resolvido o BO lá, na hora que começou a aula, né? Gerenciar aqui para mim, então agradeço muito a você. Aos meninos, né? Me despeço oficialmente.
Tenho muita sorte com turmas, a turma de vocês é maravilhosa, como acontece com muita frequência, e aguardo encontrar vocês pessoalmente no próximo semestre, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida ainda em relação à matéria, em relação a coisas de ensino presencial, vocês podem me procurar por e-mail, ok? A mim também, viu, pessoal? Eu estou disponível se vocês precisarem. Tchau, tchau. Prazer. Tá, vou botar o número, o nome, menino. Oh, meu Deus. Muito obrigada, Everton. Vocês são os amores. Obrigada, Eduarda, João, Eurico. Eu vou encerrar a reunião. Ela quer desligar na cara da gente, assim, zero modos. Zero modos. Tchau. Vamos embora, né? Porque quando a gente está na casa dos outros é assim, o pessoal bota a vassoura atrás da porta, a gente tem que ir embora. Então, recebam depois a revisão e quem puder voltar à noite, certo? Para a gente amarrar, fazer alguma finalização aí. Tchau, pode fechar na cara da gente, Camila. Muito obrigada. Quem precisar pode falar comigo também, viu? Eu estou no WhatsApp. Tchau. Tchauzinho.